Estamos aqui hoje com uma edição especial do Empreendelas e vamos abordar um tema muito específico hoje, marca pessoal, não é só sobre estética. E a primeira pergunta eu quero que a Disa explore. Quando a gente ouve falar a frase marca pessoal, não é estética, o que isso significa para você, Disa? A estética está muito relacionada com aquilo que hoje em dia nós verificamos muito como uma beleza que é exterior. E esta beleza exterior não pode jamais ser só e simplesmente usada para se transmitir uma essência. A essência primeiro tem que ser procurada e entendida com o autoconhecimento. E quando estamos a falar de marca, falamos de marcas pessoais, porque podíamos falar de vários tipos de marcas. E uma marca pessoal está a representar um ser humano. E aquele ser humano tem uma história, aquele ser humano tem uma identidade e tem uma essência. E tem algo a transmitir. E o que tem a transmitir, primeiro tem que ser numa base. E essa base não pode começar pela estética. E a estética, neste sentido, de exteriorização. Então, primeiro vamos perceber o que é que a pessoa tem de verdade, de natural, de essência, e isso sim tem que ser transmitido para fora. Antes disso, eu gostaria que a Disa também falasse um pouquinho da trajetória dela como historiadora, porque todo mundo sabe hoje que ela trabalha com, né, acho que a maioria de vocês que estão aqui devem conhecê-la já das redes sociais, né? Mas o que a Disa hoje faz e quais Assim, vertentes a você... minha formação é em História da Arte e eu tenho aqui um percurso um pouco, digamos, peculiar para aquilo que é normalizado nos dias de hoje e muita gente acha um pouco estranho o que é que eu faço com a história dentro do marketing, dentro das marcas. Como eu trabalhei no Museu Britânico, trabalhei sempre em investigação também histórica, de obras de arte, sempre trabalhei em museus, museologia, fui militar durante 6 anos e trabalhei especificamente com a fortificação militar. Eu estive muito envolvida dentro da história e da civilização. Uma das pessoas mais profundas que eu já conheci em toda a minha vida, e eu não canso de dizer isso, todas as conversas, todas as mensagens, eu não consigo entender onde é que ela consegue ir, da onde tira isso, tudo isso? Porque, gente, os textos dela são tão profundos, eu fico impressionada, porque ela não escreve só, eu falo assim, Disa, uma frase assim, aí eu espero, ela fica escrevendo, 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 quando eu vejo tem um texto enorme, com uma profundidade, isso é tão bonito. Parabéns por isso, porque num mundo tão superficial, né, é muito difícil a gente enxergar isso. Assim, Parabéns. eu gosto de ler a essência das pessoas e eu fui buscar isso em relação à tua pergunta, agora também fizeste um pouco aqui pensar, é uma coisa muito natural em mim, eu leio obras de arte desde criança, eu Uhum. adoro ir aos museus e ler, e uma obra de arte não tem fim, não é? É uma infinita interpretação e ela é criada para o espectador e tem muitas interpretações e mais do que aquilo que o espectador vê e sente, é aquilo que o autor faz e cria. E porque é que ele cria e dá a pincelada daquela forma e porque é que é aquela cena que ele está a representar, em que contexto da sociedade. Uma obra de arte diz tanto e um ser humano é uma obra de arte para mim. E quando nós olhamos para um ser humano a nível comportamental, a nível de atitudes, a nível de palavras, está lá tudo representado. Está lá tudo o que é que aquela pessoa tem de dor, de essência, às vezes até o próprio desequilíbrio, que muitos analisam como uma crítica ou até um julgamento, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu Uhum. vejo as coisas que o ser humano tem um determinado ponto e fase de vida e patamar para uma determinada evolução. E se não está mais evoluído naquela altura, irá estar mais lá à frente quando passar por uma E experiência. aproveitando que nós estamos, né, falando de evolução, eu acredito que a Sabrina também tem um pouco de profundidade nisso. Eu vejo que você hoje trabalha muito com essa parte mesmo de posicionamento de negócios, né? E que você também se preocupa muito com a essência do negócio, da pessoa que está por trás. E eu gostaria de saber um pouco assim da sua opinião, como é que está sendo esse trabalho desenvolvido lá na Espanha. E primeiro o que você faz para que as pessoas entendam e depois como que você enxerga também a marca pessoal, Sabrina. Claro. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer-te pela invitação. Perdona, mesmo que foi de última hora de vir, estou assim, muito honrada de estar aqui contigo hoje. Eu sou advogada, como a Thay comentou, de direito mercantil, empresariais no Brasil.
E me surgiu a ideia, em seu momento, de um colega, né, que muitas pessoas falavam para mim: Sabrina, me ajuda, eu preciso me posicionar, estou montando um negócio aqui na Espanha, não sei como me estruturar. E sofria bastante com isso, e daí veio e montei a consultoria direcionada a empreendedores. E respondendo a sua pergunta em relação à marca pessoal, hoje o que é uma dificuldade maior que eu vejo em todos os empreendedores é a coerência. As pessoas estão tendo muita pressa de ter visibilidade, de crescer sem estar preparado para estar grande. Exato. E também acredito na mesma coisa, né? E falando nisso, né, também aproveito que a Sam é também uma grande especialista aqui em posicionamento de marcas, tem feito um trabalho muito especial lá no Algarve. E eu gostaria de saber a sua opinião também a respeito disso. Como que você enxerga hoje a marca pessoal? Não é estética, já que você está tão ligada à estética assim. Boa tarde a todas. Vou me apresentar rapidamente também. Vai. Eu vim do setor comercial, 20 anos trabalhei no setor financeiro. E quando eu cheguei em Portugal, eu percebi que eu precisava me recolocar no mercado de trabalho. E diante de uma maternidade, né, eu tinha ali um bebezinho, precisando me recolocar, falei, área da beleza. Nunca olhei para ela com tanto carinho e foi aonde eu falei, é aqui. E quando eu entrei nessa área, eu vi que ela existia assim uma vasta possibilidade de crescimento. E foi através dela que eu falei assim, muitas pessoas entregam técnica. Eu não vou ser mais uma nadando no raso. E eu preciso transformar isso em algo que impacte. Então, respondendo essa questão, eu estou há 3 anos na área da beleza, há 3 anos lá no Algarve, e respondendo em relação à marca, a marca para mim ela vai muito além do logotipo, do Insta bonito, né, do que você comunica ali, porque quando a gente joga um vídeo no Instagram, a gente tem um tempo de pensar e de organizar aquele vídeo para ter ali algumas curtidas, alguma coisa, mas a marca para mim ela vai além. Ela acaba sendo o que você impacta na vida de alguém. Qual é a marca que você deixa na vida de alguém? Então, hoje eu sou empresária na área da beleza, eu sou formadora, tenho aí logo mais um projeto muito bonito saindo do papel que vai envolver muitas mulheres. Então, a minha marca hoje ela chama Almani. E ela veio deste nome por humanizar, porque eu quero deixar essa marca em cada mulher que passa dentro do meu estabelecimento, como ela é vista, como ela se enxerga. E se ela não se enxerga da forma como ela deveria, eu quero deixar essa marca de como ela deve se enxergar e saber que cada mulher é única e tem ali a sua beleza e sua força interna. Aproveitando que você já está falando nesse tema, eu gostaria de saber também aqui a sua opinião a respeito da diferença entre ter uma imagem bonita e ter uma marca forte, já que você fala tanto sobre marca. O bonito, ele é visível aos olhos, né? Porque quando a gente fala de bonito, cada pessoa tem ali a sua opinião sobre o belo. E a marca não, a marca ela é a sua força, ela é a sua conexão, ela é o que você deixou e o que você deixa em cada pessoa. Então, sobre ser uma marca bonita, também é sobre o legado que você vem construindo. Eu tenho um posicionamento, as pessoas falam, você é bonita, mas o bonito ele é tão raso, o bonito ele se transforma todos os dias, né? E a beleza ela não nunca para mim vai ser somente a física ou somente de uma logo bonita, ou de uma imagem, de um Instagram bonito. A beleza da marca está no que você transforma na vida de cada pessoa que se conecta com você. Exatamente. Aproveitando que você já trouxe essa vertente também, eu acho que a Disa também é bem especialista nisso, gostaria de saber também a sua opinião em relação a isso, sobre a parte de você ver algo muito bonito, mas como que você enxerga essa diferença entre ter algo belo, né, ou esteticamente bonito, e a marca em si? Assim, primeiro eu gostava aqui, acho que de clarificar também um pouco e trazer um pouco um discurso mais de solução, né, para as pessoas todas que nos assistem, para também colocar em prática. Com o que nós estamos aqui a dizer, não levem à letra de descuidar esteticamente também das suas redes sociais, ou da sua montra, ou da sua loja, né? As coisas têm que ser minimamente apelativas, até visualmente, até porque, tal como uma obra de arte, existe uma beleza, claro que intrínseca aos olhos de cada um vê a obra mais bela ou outra, ou gosta mais de um estilo ou de outro, e este estilo, que é como estava ali a Samia a referir, o belo aos olhos de cada um, isto
é uma leitura de marketing que nós temos que saber dar ao nosso público. Não comunicar para todo o público, mas perceber qual é o nosso público. E ao perceber o nosso público, sabemos qual é a beleza estética que o meu público procura e gosta de olhar, de visualizar, de vislumbrar. E se eu consigo entender o meu gosto, fazer este triângulo entre mim, o meu público e o que eu quero comunicar, a beleza flui de uma forma natural, não forçada. A estética tem que existir, não de forma forçada. Apelativa, Porque né? eu gosto das coisas limpas, bem bonitas, e o bem bonito não quer dizer que tenha mais ou menos cor, é o que transmite a essência de cada um. Mas com alma, nada de cópia, nada de aquele Instagram tem vermelhos, eu quero... Eu tive vários clientes, até por acaso posso referir aqui a nossa querida Ana Gomes, ela tem um símbolo muito giro com ela, que às vezes é inconsciente ou não, que pode trazer com ela nas redes sociais, que é o batom vermelho que ela às vezes usa nas Hoje ela fotos não está dela. de batom vermelho, Hoje não gente. está, mas ela costumava usar, e pronto. Ou seja, ela criou uma marca, digamos, com uma essência dela, não é? E às vezes há clientes que gostam do Instagram dela e poderiam vir ter comigo, isto é um exemplo, não é que tivesse acontecido, ok? Ai, mas eu quero assim, né, vou começar a pôr batom vermelho. Mas a pessoa não tem aquela essência, porque é que há de pôr só porque viu que aquela pessoa funciona? Entendes? Isto é muito importante, isto é roubar a essência ao outro. Roubar, quando digo roubar, é querer fazer uma cópia, parece que o caminho é mais fácil, não é? Mas o caminho tem que ser autoconhecimento primeiro e depois é que se começa a construir. Aproveito para pedir a Sabrina também para trazer isso, já que você falou tanto de coerência, né? Como que você enxerga isso? O belo e realmente ter uma marca forte. Perdóname, es que iba a hablar en español. Gente, ela fala espanhol, português. É que eu sou então... mestiça e aí eu tenho que pensar para falar em português corretamente. Desculpa. Hoje tem como eu estava falando anteriormente, uma dificuldade muito grande com as pessoas que vêm até a consultoria justo por isso, né? Porque elas chegam feliz. Sabrina, olha, meu perfil está extraordinário. Estou recebendo muitos likes, muitos seguidores. E vai passando dias e logo eu vejo que aquela beleza superficial, aquela coisa que eles montaram para montar um espetáculo que realmente não existe na alma, na essência, não é real. E colapsa porque se transborda e começam a chorar. Eu não estou aguentando, eu falo de performance, mas eu só acordo às 10 da manhã. Eu falo da pessoa, muito isso, né? Sim, da pessoa ter fé e no meu desespero eu até desisto de crer na existência de Deus. Então, eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje as pessoas estão crendo que marca pessoal é imagem. E marca pessoal não é imagem, ela é coerência. A marca pessoal ela é construída passo a passo com o que você vai fazendo no seu dia a dia. Eu acredito muito em essência, né? Eu até tive algumas trocas, assim, inclusive até com a própria Disa, que nós estamos muito preocupados em transmitir para o mundo aquilo que o mundo quer, né? Sim. E muitas vezes não é aquilo que nós somos em essência. Exato. Inclusive, essa é uma coisa que eu ia falar depois, né? Na próxima, depois do intervalo. Mas acredito que vocês estão assustadas, né, com a minha sapatilha aqui, eu de sapato baixo. Eu nunca tô assim, eu sempre tô de salto, super produzida. Mas isso aqui é um outro lado da Thay. E eu queria transmitir esse lado hoje, porque isso aqui tem a ver com a minha essência. E eu acredito que, além disso que você falou, eu acredito que a marca pessoal está muito intrínseca em quem nós somos desde lá. Sim. Desde a nossa infância, desde como nós lidamos com os nossos pais, de todas as referências que nós tivemos. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aproveitando também aqui para entender um pouco aqui com a Sâmia, o que você hoje enxerga, né, já que você está construindo esse legado tão forte lá no Algarve, tendo o seu espaço, eu acredito que daqui a pouco você tem um segundo espaço também. O que você fez e qual foi o seu diferencial para conseguir construir essa marca e permanecer? Porque eu acredito que muitos não conseguem ir tão longe assim, né? Começa algo e aí acaba por não conseguir manter. O que te diferenciou nesse aspecto? Olha, o maior desafio é você identificar o seu público. Como a Gina falou, você precisa entender com quem você vai comunicar. E quando você tem uma coerência com quem você está comunicando, né? Você sabe o seu público, você fala diretamente com ele
E você acaba construindo aquela narrativa que é real, porque é o que você escolheu viver, e você identifica ali na sua cliente qual é a dor daquela cliente. Hoje eu digo que as clientes elas não buscam lá no Almani somente a técnica. Aliás, a técnica ela é consequência do bem-estar em estar ali. Ela busca o acolhimento, ela busca uma resolução de dor. Eu costumo dizer que é pestana terapia, que é um momento que a mulher desliga de toda a história, de toda a vida dela, às vezes uma dificuldade com o marido, com os filhos, com o trabalho, e ela deita ali, tem aquele momento de escolher a música, de escolher a tranquilidade, de escolher uma boa conversa. Então, eu identifiquei o meu público, que são mulheres que têm dores e que são mulheres que precisam também de acolhimento e serem curadas. Hoje o meu público ele é muito definido e eu comunico diretamente com eles, então é mais fácil de você construir a sua marca com essa identificação. Disa, o que você acredita hoje que sustenta uma marca ao longo prazo? Acima de tudo, que aquilo que a pessoa é, e muitas vezes a maior problemática é a pessoa querer criar uma marca pessoal e não sabe quem é. E também está tudo bem, é normal, nós passamos por várias fases de identidade. A identidade é o mais importante, é o nosso código de barras. E muitas das vezes, tal como o trabalho que eu faço, é na história da nossa própria vida e na história da humanidade que nós vamos perceber a nossa identidade. Porque a civilização dos dias correntes é que fazem com que haja uma confusão interna de quem é que nós somos. Porque há muitas, muitos redupios de para onde é que temos que ir, o que é que temos que fazer, nós, inclusive é como mulheres, não é? O que é que temos que fazer, o trabalhar demais, será que eu gosto do que é que estou a fazer, a entidade patronal onde estou, será que eu estou a trabalhar ali porque tenho um salário fixo ao fim do mês, gosto daquilo, tem a ver comigo? Há muitas questões de identidade que depois às vezes leva a que a pessoa, ok, eu não gosto nada daquilo, vou romper com tudo e vou criar uma marca própria. Tá, e eu não queria te interromper, não mas faz mal. Não eu acho que vai ser bom Tá você responder isso também. Eu acredito também em várias transições, assim, eu falo por eu mesma. Eu tive vários momentos onde eu me vi e falei, nossa, mas eu era assim antes e agora eu tô assim, mas aí depois eu voltei a ser de novo aquilo. Eu acho que também há uma beleza nisso, né? A gente conseguir transitar em várias versões nossas e sem perder a nossa essência, claro que isso é um malabarismo, né? Mas você acredita que também ter essas várias versões seja uma marca? Sim, porque isso faz parte de uma evolução do ser humano. Desde como na pré-história até os dias correntes, passámos pelo homem macaco, o homo sapiens, o homo neandertal, há várias versões daquilo que nós fomos, mas está ligado à evolução. Desde que haja evolução e que se perceba e que se construa e que nos sintamos bem dentro daquela identidade, não temos é que construir uma identidade que não é nossa. Naquela fase, aquela é a minha identidade. Eu, quando criei o meu projeto, eu comecei a desenhar. Eu nunca deixei de desenhar. Mas as pessoas podem olhar para uma identidade como, olha, ela desenha, ela faz marketing, ela está na área das terapias, escreve um livro, é várias coisas, mas não deixa a minha identidade nunca de lado. Nunca vou fazer algo porque vejo uma colega com sucesso e vou fazer o que a minha colega está a fazer. Não sei se me faz entender, que muitas vezes é o que acontece. Vou fazer isto, porque... Olha, vou fazer unhas porque está a dar muito dinheiro. Então agora as coisas não podem às vezes ser assim. Tem que sair da zona, digamos, de pensarmos que estamos confortáveis numa zona que não nos pertence. Não, eu não posso ir para uma zona que não me pertence porque eu preciso daquela zona, não é? Nós temos que ir para a nossa zona de identidade. Eu vou fazer essa próxima pergunta à Sabrina, que ela é um pouco, né, ela trabalha muito essa parte do posicionamento. Quando você acredita que a pessoa está investindo mais na parte da estética e nem tanto no posicionamento? Quais são os sinais claros que a pessoa está focada muito mais na estética do que no próprio posicionamento? E qual a diferença também entre as duas coisas? Eu costumo dizer que o que nós fazemos sem plateia se vê quando estamos com a plateia no nosso dia a dia. Sim. E quando as pessoas chegam com aquela ânsia, pressa de necessito seguidores. Hoje fui ao ginásio, hoje fui à academia e fiz 10 stories. Eu digo, sim, mas o que você transmitiu para essas pessoas?
Qual foi a sua intenção? Você foi intencional? Você se posicionou nessas histórias? Porque, às vezes, as pessoas fazem isso. Acham que tem que publicar, usar as redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta do marketing, não é marketing. E as pessoas esquecem disso, né? Então, as pessoas, respondendo a sua pergunta, elas vêm e começam a falar do que faz no seu lifestyle, sem intencionalidade, obviamente, não vai ter resultado. E quando uma pessoa começa a falar para mim da transformação que ela está causando ou impactando na vida da outra pessoa, eu entendo que ela primeiro ganhou conhecimento para depois posicionar sua marca pessoal. Até porque uma marca pessoal sem conhecimento, ela é totalmente incoerente. Porque o que mantém uma marca pessoal sustentável a largo prazo, sustentável, obrigada, e vai manter ali crescendo, é justa a coerência, é o conhecimento, porque se você não adquire conhecimento, a sua marca pessoal, ela é apenas moda e ego. Exatamente isso. Muito bom. Diza, eu também gostaria... Diza não, desculpa, perdão. Sami, eu também gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Quando que você enxerga que a pessoa está investindo muito mais na parte da estética e não tanto no posicionamento? E qual é a diferença entre essas duas coisas? Quando tudo se torna apelativo. Você consegue, é notável quando uma pessoa ela vende uma marca muito forte no Instagram, que às vezes nem é construída por ela tem ali um social media, alguém que está construindo aquela narrativa de rede social, que é importante ter, porque é a vitrine, né? Entretanto, quando você encontra a pessoa no ao vivo ou vê ela se comunicando, não é coerente com o que ela está entregando em rede social. Então, posicionamento de marca é importante ter a sua vitrine, que o Instagram hoje é a nossa maior ferramenta de vendas, pelo menos para o meu público é. Entretanto, quando a Samia chega, a Samia comunica com o que ela está vendendo no Instagram? Será que eu sou a imagem? Será que eu sou o Almani quando chega em algum ambiente? Então, eu acredito que... É muito sobre coerência, né? Até eu acredito que o discurso que a Heloísa trouxe hoje foi bem estratégico, foi feito por mim, assim, inclusive. Porque eu acredito muito nisso, assim, até quando eu perguntei para a Diz em relação a, de fato, eu transitar muito em dois mundos, a Thay muito poderosa, e depois a Thay muito melancólica, muito menininha, se de fato eu estou errando e pecando nisso também, porque eu tenho medo, né, às vezes, de estar transmitindo uma imagem que eu não vivo. Mas eu acredito que é isso mesmo, mas terminando de concluir aqui, como que você acredita que uma pessoa ela consegue enxergar o posicionamento como talvez o principal? Porque acho que a estética ela é muito uma extensão, né? É como você falou antes, acho que primeiro a gente e depois a gente estende para a estética. Quando as pessoas começam a te enxergar e te definir, eu fiz uma vez uma ferramenta, selecionei ali 15 pessoas e pedi para elas me definirem em 3 palavras. Era uma ferramenta sobre uma mentoria que eu estava fazendo. E dessas 15 pessoas, 10 colocaram ali praticamente a mesma coisa. E aí eu falei assim, então eu estou comunicando. E foi a hora que eu falei, não, agora além de eu estar comunicando para o meu público interno, que eram as clientes que eu estava ali dentro do ambiente, eu falei, eu preciso expandir isso para a rede social. Expandir isso em stories, né, que é hoje o feed, ele atrai, mas é o stories que comunica e que mantém o seu público ativo com você. Então, publicar por publicar, eu acho que é como se você tivesse uma obrigação de estar ali todos os dias. Se você não tem nada para entregar, eu acho que é melhor você silenciar naquele dia, né? Organizar a sua estratégia, porque de fato precisa ter uma estratégia para estar nas redes, mas para não entregar qualquer coisa, porque senão você entrega algo e não comunica o que você está fazendo. Até porque eu dei uma olhada nos últimos dias, né? Eu também trabalho com estratégia de posicionamento para redes sociais e o algoritmo do Instagram ele mudou muito. Hoje não há a necessidade de você fazer postagens todos os dias. Inclusive tem o próprio dono do Instagram falou que às vezes é melhor você pegar 2 conteúdos muito bons semanais e aquilo vai te dar um alcance maior do que você postar todos os dias sem levar a mensagem certa. Então, agora eu fico um pouco mais aliviada, porque eu realmente sou muito ativa, eu gosto de trazer um pouco da minha vida, eu gosto de trazer um pouco do dia a dia, mas eu acredito que nós precisamos também, de alguma forma, entender o que aquela pessoa, naquele momento, está precisando, qual é a mensagem, né? Eu vejo muito os stories da Ana, inclusive é uma pessoa que eu tenho muito assim como referência, e eu gosto muito de ver que ela
ela traz uma história, né? Ela vem contando algo, ela vive algo ali no início do dia, mas você vê que ela conclui o final do dia voltando para a mesma história. Não sei se você já observou isso, se é estratégico, mas você faz isso. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre realmente a gente ter uma narrativa, né? E sustentar essa narrativa, sabendo que o outro lado precisa entender essa comunicação. Não é muito sobre o que nós queremos falar, mas como nós queremos que o outro entenda. Não é? Eu acho que mais ou menos por aí, fugi um pouquinho do tema, mas eu queria falar. E eu queria voltar aqui para os arquétipos, né? Que a dona Disa também aqui é bem entendedora dessa parte. Como que você acredita que os arquétipos hoje ajudam a construir uma marca que tenha significado? Porque vamos remeter exatamente ao início da nossa conversa. Primeiro, antes, eu queria que você explicasse o que é arquétipos, porque eu acredito que algumas pessoas pode ser que não... Ok, vou tentar explicar de uma forma sucinta e rápida, porque não é fácil. Os arquétipos estão relacionados com uma análise comportamental que o ser humano tem. É como que se estivéssemos a fazer um raio-x a tudo o que está relacionado com a vossa essência, com o vosso gosto, com aquilo que vocês parece que nasceram para fazer. E às vezes o arquétipo tem que ser estudado muito mais, como é de explicar, mais a fundo na alma da pessoa do que propriamente na superficialidade. Porquê? Quando alguém pede para fazer um estudo de um arquétipo, às vezes a pessoa, olha, eu sou terapeuta e quero ser terapeuta massagista e quero ajudar as pessoas. Isto é muito vago. Como é que uma pessoa do outro lado vai analisar um arquétipo só com esta informação? E muitas vezes há quem faça análise de arquétipos para aquilo que eu tenho visto desta forma e vão atribuir um arquétipo àquela pessoa. Então tu és a curadora, pronto, arranja ali um elemento e identifica a pessoa com aquele elemento para que a pessoa leve aquele elemento para estudar e evoluir. Um estudo de um arquétipo tem que ser feito muito mais a fundo. Eu tenho o meu próprio método, faço as coisas de uma forma muito diferente e há um acompanhamento de análise profunda até perceber o arquétipo daquela pessoa, através da dor, através de bloqueios, através da infância, através de uma árvore genealógica, e aí sim se percebe os arquétipos que são a sombra, não é? Que é os arquétipos que a pessoa tem ali escondido, tem ali valores, tem capacidades enormes e está ali tudo obstruído, e depois os arquétipos que são até visíveis e até estão a ser minimamente bem trabalhados, porque nós não temos só um arquétipo, não é? Então, através desta toda análise dos arquétipos, a pessoa consegue criar, não é criar, porque a pessoa às vezes não tem bem consciência da sua própria identidade. E ali a pessoa começa a perceber, ok, eu tenho isto e eu tenho aquilo, mas eu não estou a dar uso. Eu tenho ali algo de poderoso que está na sombra, porque eu própria estou a colocar na sombra, então vamos retirar da sombra. Então aí há métodos. Quando a pessoa conhece a sua identidade, conhece as suas origens, conhece quem estava lá atrás, ancestralidades, antepassados, familiares, que também viveram bloqueados com aquele arquétipo, a pessoa começa a desbloquear e começa a perceber, não, isto faz parte de mim, isto é meu, porque é que eu não trago cá para fora? Claro que existem métodos, não é da noite para o dia, existem ferramentas e isto ajuda a 200% uma marca pessoal. Porque eu falei que ela era profunda. Sempre porque eu principalmente gosto de trazer personagens históricas quando faço o estudo dos arquétipos, gosto de recriar aqui situações com pessoas efetivamente que existiram, porque se eu vou buscar um elemento, imagina o fogo, uma cobra, um rato, um animal, não é? Sabes que às vezes existe isto nos arquétipos, não é? A pessoa não tem tanta conexão profunda para se conectar a algo que vá identificar aquele próprio arquétipo. Se eu disser, por exemplo, está aí que eu olho para ti e consigo ver a princesa Sissi, ou vamos lá recapitular a princesa Sissi da Áustria, o que é que ela viveu, em que época, o que é que ela sofreu, perde um filho, perde isto, né? Ou seja, eu vou-te contar a história toda dela, a época em que ela viveu, como é que a mulher era abafada no silêncio, que não podia vir cá para fora, não é? Ser ela própria, e a pessoa começa a perceber a identidade da história, da vida e de uma evolução. Então a pessoa aí consegue se identificar de uma forma genuína e real perante um ser humano que também existiu. E isto, numa marca, é incrível de evolução, não é?
E você? Qual a sua opinião, Sâmia, sobre os arquétipos? Quero saber se você utiliza hoje algum, se você já fez algum estudo sobre isso ou se para você é indiferente. Como você Não, é enxerga tudo? extremamente importante. Agora que eu estou com esse projeto, eu estou estudando os 12 arquétipos, justamente para você, não sei, tem vários estudos sobre arquétipos, eu estou em um, que são 12, justamente para você conseguir comunicar com um pouco de cada um deles, porque uma vez que você sobe no palco e precisa trazer ali a atenção de 60, 80, 100 mulheres, você precisa entender que nem todas têm o mesmo arquétipo, elas não vão ter a mesma atenção, ela não vai, você não comunica para todas da mesma forma. Então você tem que entender que ali você precisa ter uma narrativa coerente com todos os arquétipos, com a objetividade da fala, mas como você fala, né? Então o arquétipo, quando você estuda e entende isso, você consegue evoluir a sua marca de uma forma muito mais rápida do que quem vai fazendo só por achismo ou como né? Aproveitando, quero saber da Sabrina, qual a importância dos arquétipos hoje no posicionamento de um negócio em si, não tanto só de uma pessoa que está se posicionando no Instagram, mas de você que é focada mais em negócios, assim, como você vê a importância ou você não utiliza? Sim, é um dos pilares fundamental hoje, porque vejo muitos empresários que se posicionam de uma forma porque não tem conhecimento, não sabe como se posicionar, não sabe como falar, passa anos fazendo uma coisa que não é para ela e começa a questionar, não consigo evoluir, não consigo crescer, e justo porque não passou por esse processo de conhecer seu arquétipo, de saber como se posicionar, conhecer mais o seu próprio ser, né? Ter autoconhecimento sobre isso e desenvolver os seus arquétipos. Porque tem pessoas, né, que têm mais de um, e todos nós temos mais de um, e é necessário utilizá-los de forma estratégica, principalmente no posicionamento, porque vai dar mais força, vai dar mais estrutura para essa pessoa e ela vai conseguir alcançar ao seu público de uma forma genuína. Quero aproveitar porque essa pergunta, um finalzinho do que você falou ali, vai puxar um pouco para o que eu queria saber aqui também da Disa, que é o seguinte: você acredita hoje que dá para crescer ou no digital ou no próprio negócio de uma forma consistente e real, mesmo sem saber exatamente quem você é? Dá para ter um crescimento? Porque eu acredito, eu vejo alguns negócios que crescem assim e eu fico, nossa, mas não entendo muito bem o que é isso. Agora vou-te fazer a pergunta: o que é que tu vês como crescimento? O que é para ti o crescimento no negócio? Eu acredito que seja mesmo quando se torna uma marca, quando essa marca ela é lembrada. Sim, mas eu estou a fazer a pergunta no sentido que quando tu questionas, ou como qualquer outra pessoa pode questionar, tipo, estou a olhar para aquela marca está a crescer tanto, como é que é possível? O que é essa designação de crescimento? De crescimento. Ok, porque tem muitos seguidores. Eu tenho clientes, falamos sobre isso, né? Tenho clientes com 15 mil seguidores e não têm uma única venda. Ok? E às vezes vieram ter comigo aflitos, tipo, eu não vendo, não sei o quê. Porquê? Porque as pessoas estão presas a muita coisa, inclusive e sabe uma coisa que eu tenho esforçadas. percebido na minha própria, até na minha própria marca mesmo, assim, eu faço alguns movimentos e o meu Instagram, eu fui meio do ano passado, não, isso já tem um tempinho, eu fui denunciada pela Prada. Eu fiz um vídeo e aí eu vou contar essa história. Eu fiz um vídeo e eles não gostaram desse vídeo e eles pediram para eu apagar. A Prada daqui, inclusive, da Avenida. E aí eu fui teimosa e maldita hora que eu não apaguei esse vídeo, porque eles vieram em massa e me denunciaram mesmo, derrubaram os 2 vídeos e eu estou penalizada até hoje, né? Só que eu estou penalizada e os meus conteúdos eles não são entregues, né, como eram entregues antes. Então, eu tenho que ficar encaminhando, às vezes é um sofrimento, porque você faz um conteúdo, às vezes, tão bom, é um vídeo tão bom, você se dedicou tanto naquilo, principalmente eu, que trabalho com uma superprodução, que é o meu podcast, que não é um conteúdo qualquer, eu realmente coloco muita dedicação ali. E aí eu vou para fazer uma postagem, não tem tanta interação, o Instagram não entrega, mas eu vejo que eu consigo ter isso aqui, sabe? E não é sobre números, nem sempre é sobre números. É realmente sobre as conexões que você cria fora do digital. Porque você pode entregar alguma coisa. Eu estou aqui roubando a cena, mas aqui eu amo. Você pode ter uma entrega incrível no digital, você pode ter interações, mas se você não tem... Uma coisa que eu falo, que eu trabalhei com vendas muito tempo.
eu acho que o que me tornou uma boa vendedora foi sempre entender que a importância da venda é o relacionamento com o cliente. Então, se você não cria relacionamento, se você não tem aquela entrega diária com as pessoas que estão dentro da sua comunidade, dificilmente você vai ter uma recorrência. Então, acredito que não é sobre números, eu acho que responde muito bem o que você estava falando sobre realmente não... Às vezes a pessoa não tem um baita de um Instagram com 50 mil seguidores, com 100 mil seguidores. Às vezes uma conta de 1.000 seguidores está criando trabalhos incrivelmente bem posicionados, tão bem quanto. Né? Eu tenho vários exemplos disso, eu acho que até a própria Sâmia, né? Ela não tem nem tem um Instagram, não sei quantos, mas você tem bastante gente ali. Inclusive, o seu episódio foi um dos mais que eu mais tive interação. Parabéns. O meu público ele não é um público grande. Eu tenho 4 mil seguidores para uma conta de 3 anos, mas é orgânico. E eu acho que é esse público que te entrega Sim. o que você precisa, que consome o que você está entregando. É um público que realmente me acompanha porque quer. E tem infinitos Instagrams aí que tem 15 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, você vai ver tem 3, 4 curtidas. Então, você acaba questionando o que é crescimento. Isso não é crescimento, isso é enganar para quem quer ser enganado. Porque a gente que trabalha com rede social sabe que é impossível hoje você, numa cidade pequena, ter 100 mil seguidores e nenhuma interação na sua rede. Isso não faz sentido. Isso não massageia o meu ego, mas para algumas pessoas, o que faz sentido para mim é a minha marca crescendo de forma orgânica, sendo falada, sendo desejada, sendo vendida. Hoje, os meus cursos, né, as minhas formações, quem vende são as minhas próprias alunas. Estava almoçando hoje com o meu marido e aí tocou meu telefone, era uma pessoa interessada num curso por indicação de uma aluna. Então, o meu trabalho ele vem sendo feito de uma forma que outras pessoas estão vendendo para mim. Mesmo que eu não tenha 50 mil seguidoras ou 100 mil seguidoras, ou, enfim, a qualidade dos seus seguidores é o que faz a sua marca crescer de forma mais sólida. Então... não tem... Sabrina, como que você entende essa diferença, até mesmo lá de onde você vive, você está em... Só me relembra... Valência, né? Valência. Na Espanha, você sente que é um pouco diferente o marketing, um posicionamento? Como que você enxerga tudo isso? Como que é esse posicionamento no digital na Espanha? É mais orgânico? É uma coisa mais distante? Como que funciona? Nós acostumamos dizer que na Espanha... nós somos dispersos para as redes sociais. Todos os empreendedores, a grande maioria, está tendo um despertar digital agora. E eu acredito que isso não só na Espanha, mas com a grande maioria dos países da comunidade europeia, é muito diferente do Brasil. E tem, assim, agora está em um processo de escala, estamos conscientizando e educando, reeducando, na verdade, os empreendedores que existe essa necessidade, que eles se posicionem no mundo digital, que eles acreditem no mundo digital, que a forma de consumir, comprar, vender, mudou. E ele tem que mudar. E reforçando justo que vocês também estavam falando sobre redes sociais, eu sou um exemplo vivo do que você acabou de falar, porque teve uma época que eu precisei morar no Brasil, porque eu tive um problema de saúde muito sério, e... por trabalhar numa emissora de televisão, eu consegui muitos seguidores. Muitos. Cheguei a 300 e poucos mil seguidores, assim. E a melhor coisa que me aconteceu foi hackear a minha conta. Porque hackearam essa conta minha porque eu ganhava pizza. Minha mãe é de Salvador, acarajé. O pessoal do condomínio falava, dona Sabrina, estão tocando aqui, é comida. Para você e para mim, tá tudo certo. E... quando hackearam essa conta, eu fiquei, meu Deus, perdi tudo. Mas foi a melhor coisa, porque eu só tinha pessoas que me entregavam besteira. Não consumia o meu conteúdo e a transformação que eu queria entregar. Muito e bom. hoje eu tenho um perfil com 9 mil seguidores e passa comigo a mesma coisa que vocês. As pessoas me ligam, nossa, Sabrina, eu estou em tal lugar, eu quero fazer parte da próxima mentoria, por favor, me coloca na lista de espera. Então, você ser coerente, genuíno e entregar tudo que você faz de forma genuína, isso realmente capta o público que você quer. Então, tudo que nós falamos hoje, arquétipo, posicionamento, ser intencional, nossa, isso é a chave para um crescimento real. Vender no silêncio. Vender no silêncio, crescer no silêncio. Tem um livro com esse tema. Eu estou cansada de vendas. Eu estou farta de vendas. Que bom! Que bom, ensino. Pode ter dupla interpretação, mas eu acho que o povo hoje em dia percebe o que eu quero dizer. Nós vamos a um network, vamos a qualquer lado, o excesso de desespero das vendas, as pessoas não percebem que afasta. Nós não temos que vender assim. Mais disso, porque eu acredito que a venda ela tem que ser muito natural, né? Sim. E
exatamente, porque a venda, ela flui. A venda, ela é uma extensão do relacionamento que eu falei ali, né? Então, você não pode chegar... Foi o que você falou aquela primeira vez. Disto, Exato. Não, quem és tu para me dizer o que é que eu Inclusive, preciso? tudo isso, né? Até a nossa própria relação mesmo veio de um lugar de não vender, que foi o que você me falou, né? Nós estávamos num evento juntas. Foi da Vera. Da maravilhosa Vera que está sentada ali. E ela falou, eu gostei de você porque você não estava vendendo nada. mas eu falei assim, mas eu tava assim. Eu tava me vendendo. Mas é que, não, sabe por que o que acontece? Quando ela me viu lá no pessoal, era a Thay do dia a dia, eu tava ali, eu queria conhecer as pessoas. E aí, quando ela me foi pro meu Instagram, que eu passei o Instagram, ela, aí foi um pouco incoerente, né? Mas depois ela viu, ela faz um bom trabalho. Sim, ela sabe o que é que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. E a minha frase lá, que ela falou que adorou, que eu sempre falo que eu não sou nem blogueira, nem mentora, então eu sempre repito isso, porque, né, eu acho que o termo mentora, assim, eu não acredito que eu esteja tão preparada assim para mentorar, inclusive eu acredito que eu nunca vou estar, né, porque realmente é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de ter pessoas ali olhando para a gente e tentando ser uma extensão de quem nós somos. Então, é muito perigoso e eu prefiro ficar... É muita responsabilidade que eu não quero assumir ainda. Mas nem blogueira também, gente. Então, eu não sou nem blogueira nem mentora. Mas é isso que a gente falou, né? A venda, ela tem que ser sutil. Ela é sutil, ela acontece, ela flui. Ela conecta, exatamente. E, bom, eu acredito que deu para explorar bem essa parte. Eu gostaria de finalizar aqui essa conversa com vocês com uma pergunta específica. E eu acredito que a melhor pessoa para começar falando sobre isso... Vamos lá, dona Sâmia. Vamos começar por você. Se vocês tivessem que resumir, se você tivesse que resumir em uma frase o que realmente constrói uma marca pessoal forte. Pode ser um nome ou uma frase. A humanização de pessoas. Eu vendo isso, você precisa se conectar com a alma daquela pessoa. Por trás de cada ser humano existe uma dor e é isso que eu trabalho, é isso que eu vendo todos os dias dentro do meu espaço. Ok. Eu gostaria da opinião de todas. Então, Sabrina, e se tivesse que resumir em uma frase que realmente constrói uma marca pessoal forte, qual seria essa frase? Coerência, verdade, autenticidade. Muito bom. Diminuir a velocidade, ganhar conhecimento. Não é uma frase, né? São palavras. São várias. Mas que unindo faz uma frase. Porque a falta de coerência hoje tem deixado as pessoas muito ansiosas por visibilidade. Sim. E estão trocando exposição por posicionamento. Exatamente. Querer Concordo visibilidade com eu sou mentora. Nossa, o mundo está cheio de mentor hoje em dia, sem críticas. Mas é uma grande responsabilidade, como você falou. E eu acho, antes de você se posicionar a qualquer mercado, independente do segmento, do nicho que seja, principalmente quando vai lidar com pessoas, tenha responsabilidade, porque tenha coerência, adquira conhecimento. É o que eu falei no princípio. As pessoas têm que primeiro se preparar para ser grande. E não ser grande e sair ganhando visibilidade como se já fosse grande. Isso é muito importante. Muito bom. Vamos lá, dona Giza. Eu acho que uma frase que me ocorre é pensar-se que a minha história, com toda a verdade e mesmo dentro da dor, é a minha maior marca pessoal. Porque isto aqui é o que traz tudo, não é? E muitas das vezes as pessoas não querem assumir nem dores, nem fraqueza, nem a genuinidade da sua própria história. E quantas vezes passa-se anos que nós vemos e lidamos com as mesmas pessoas em ambientes profissionais e não sabemos nada das dores daquela pessoa. Porque está por trás de várias camadas, né? E a pessoa tem medo de mostrar que tem aquela dor. Não há problema nenhum mostrar quem é, do que é que gosta de fazer, mesmo os hobbies, o passatempo, as coisas mais singelas. E isso aí sim revela a alma da pessoa e as pessoas vão se conectar com aquela pessoa, não é porque aquela pessoa tem o melhor produto para vender. Ok.
Então, nós vamos finalizar esse primeiro episódio. Vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, porque eu gostaria que vocês conhecessem um projeto, eu já vou falar dele também. Depois nós vamos voltar com a Vera, que já está sentadinha ali. Deixa eu ver se estão todas aqui. Tem a Vera, tem a Sandra. E com a Sandra, deixa eu ver se eu encontro... Não sei, deixa eu ver. A Alice, tá ali. Meu Deus. Gente, tá tão maravilhosa e eu não consegui. Meninas, obrigada, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou... Obrigada, minha linda. Já falamos.